O corpo bonito é o corpo funcional, pois é impossível distinguir o belo do saudável. Então o corpo bonito é aquele que apresenta sinais de funcionalidade. Olha aqui a importância de uma avaliação funcional, sendo que se eu estou querendo deixar o corpo bonito, tratar a flacidez, tratar o umbigo caído, o joelho triste, qualquer queixa corporal, ela vai envolver, primeiro de tudo, um objetivo. Onde estou e onde eu quero chegar. Então eu tenho que ter um pensamento de construção de algo, que eu vou levar o meu paciente, o meu cliente, de um lugar para outro. A mesma coisa quando você está malhando, você está esculpindo o seu corpo também. Então neste processo você tem que pensar onde eu estou e onde eu quero chegar, no sentido de me transformar em algo mais saudável. Tá bom? E eu tô falando aí sim com você que acha que a academia é lugar de fazer fisioterapia e ficar ali fazendo reabilitação só, tá? A academia é lugar da gente se transformar, da gente esculpir o nosso corpo. E essa mesma pegada, essa mesma linha funcional de raciocínio, eu quero trazer agora para dentro da nossa abordagem com os procedimentos injetáveis. Vamos ampliar a questão estética relacionada ao corpo. O corpo bonito é o corpo funcional, pois é impossível distinguir o belo do saudável. Músculo é riqueza, tá bom? Então uma definição baseada em aumento de massa muscular, em ganho de força, é enobrecer a sua velhice, é enobrecer a sua vida, porque você vai ter mais disponibilidade energética naquilo que conta para ter função. Vejam a importância de abrir o seu olhar para a questão estética corporal, que está além dos injetáveis, mas que é fundamental na hora da gente fazer os injetáveis aqui dentro da clínica. A gente precisa associar toda uma avaliação funcional, holística, dentro da estética do nosso paciente, para entender a queixa dele e imaginar onde ele está e onde ele deve chegar. Se eu não tenho uma visão disso, eu fico com o meu olhar muito focado. Aí o paciente chega queixando, por exemplo, de um umbigo triste, e daí as pessoas fazem o quê? Pega toda a atenção delas, fecha, faz um hiperfoco ali no umbigo. Aí procura tudo que pode fazer no umbigo, ultrassom microfocado, bioestimulador de colágeno. Quando é fé, fez lá um monte de procedimento e fica o que? O resultado? Uma bosta. Por que o resultado fica uma bosta? Porque usualmente o umbigo triste vem junto com um ombro triste, fechado, que faz um acúmulo de pele maior aqui, independente do peso da paciente. Não está só relacionado a sobra de gordura ou não, ou a falta de estrutura de colágeno na região. Se você abre o seu olho para enxergar a estética pela função, você vai acabar olhando para essa região com um carinho muito maior. Com carinho de quem quer desenvolver um corpo mais saudável. Falando de umbigo triste, a gente falou sobre um tratamento de ombro. E a mesma coisa a gente usa na hora que vai avaliar o braço que está muito largo. Ah, o braço está largo e a paciente reclama de uma flacidez aqui, ó, embaixo. O que eu tenho que olhar? Para o ombro, porque o ombro ele é o malar do braço. Então todas as queixas do braço eu preciso ver como está a relação do ombro para com o braço. Porque daí eu vou até saber orientar meu paciente se ele precisa ou não ganhar força nesse ombro, ganhar mobilidade nesse ombro, reposicionar este ombro para abrir o peito e ficar com um aspecto muito mais saudável, que vai melhorar também a queixa dele. Porque as queixas corporais usualmente estão relacionadas com uma desorganização tecidual. Eu gosto de fazer uma revisãozinha de conceitos e ampliar alguns conceitos com os meus pacientes e com os colegas médicos também que vêm aqui estudar comigo, porque todo mundo aqui cheio daquele foco, sabe? Tipo, extremamente focado. Olha para o paciente está reclamando de celulite no posterior de coxa, olha só para a celulite ali. E não olha para a bunda que está caindo e está achatando. E não olha para a dieta da paciente, que é uma dieta inflamatória que faz ter um monte de celulite. Aí olha só para a celulite e procura o que pode fazer para mudar. Sendo que aquela celulite ali é só a ponta do iceberg. Então, nosso esforço aqui agora é para ampliar as queixas dentro de uma ampliação de conceitos que permite a gente avaliar o nosso paciente de uma forma muito mais integral. E qual é o resultado disso, gente? Resultados muito mais harmônicos, que é o que o nosso paciente quer, é o que o cliente quer, é o que você, paciente que está aí assistindo essa live, quer da gente, que é um resultado muito mais nobre. Para o resultado ser nobre, ele tem que ir de encontro à causa. Para ir de encontro à causa, eu preciso saber
O que aconteceu que originou uma perda de função aqui que fez comprometer o aspecto estético da área? Porque sim, eu preciso pensar em função na hora que eu vou estudar o comprometimento do aspecto estético. Olha como a avaliação funcional ela é fundamental para a escultura corporal. E claro, gente, eu estou falando aqui de corrigir a postura, apresento isso para o meu paciente e vou lá onde está faltando um desenho e eu desenho esse ombro para o meu paciente, coloco aqui uma hidrossabatida de cálcio, puxa esse ombro para cima ou um ácido hialurônico, a depender do volume que esse paciente precisar, e já sai linda com o braço já com um aspecto muito mais fino de dentro do consultório, muito mais elegante, menos flácido. Sim, a gente faz aqui, mas de nada adianta eu fazer um procedimento, deixar meu paciente satisfeito com um braço mais bonito, mais elegante e não ensinar que se ele não corrigir essa postura, ele vai ser infeliz com o aspecto estético. Até porque quem anda com o ombro fechado, gente, tá aqui ó, perdendo pro mundo. Sabe aquele andar de defensiva? E daí entra o aspecto psicomorfológico aqui, tá? Que é o quê? O paciente vai se fechando para o mundo. Já percebeu que muitas pessoas ao nosso redor, à medida que elas vão envelhecendo, elas começam com um discurso assim, de não confiar mais em ninguém, de que agora em diante está aprendendo a se amar mais, se cuidar mais, e daí aquele discurso de defensivo que o mundo é ruim, o mundo é ruim, o mundo é ruim, e você vai vendo isso, a pessoa vai se fechando para o mundo. Com isso, ó, vai fechando, vai se envergonhando. Como vocês acham que vai ficar a estética disso daqui? Vai faltar coisa no lugar certo. Para facilitar, as queixas corporais usualmente estão relacionadas a como se as coisas não estivessem no lugar certo. Ou sobrando ou faltando, mas estão no lugar errado. Sabe? O paciente chega e fala, essa pele aqui, e no fundo da queixa é como se fosse uma pele sobrando num lugar. É como se, no outro aspecto onde a gente fala do glúteo, como se estivesse faltando algo em algum lugar. Então tem sempre esse aspecto de sobra e de falta relacionada à harmonia do corpo, tá? E eu preciso ampliar isso para a função. Pegar uma lente nova, então ver além da lente que o paciente apresenta pra gente, que essas lentes comuns da queixa, eu preciso colocar uma lente da função. Então você olha, põe a lente da função, daí você, dentro de um aspecto funcional, o que ficaria mais bonito para esta perna, para este braço? Ampliando isso, perguntando o que será que falta e o que será que sobra? E como que isso está apresentado? O que falta, o que sobra, você está avaliando gordura, você está avaliando colágeno, você está avaliando músculo. O que falta, o que sobra? Será que está faltando realmente só colágeno? Ou será que está faltando músculo numa região que faz tração? Olha aí. Será que está faltando músculo? Ou será que está faltando colágeno? Porque o engano no entendimento daquilo que falta, será que falta músculo? Será que sobra ou falta gordura? Ou será que falta colágeno? As pessoas, por não diferenciar essas coisas, acham que tudo é falta de colágeno e saem atacando bioestimulador em tudo. Aí, às vezes, compromete o aspecto estético da região, como, por exemplo, já vi muitos casos e vejo apresentando em congresso gente colocando bioestimulador na bananinha, tá? Isso pode comprometer em muito aspecto a estética do glúteo, porque traz brilho para aquela região inferior, onde muitas vezes não pode. Então a gente tem uma ordem dos fatores para escalar o brilho das estruturas, que é importante. Então, ampliando a nossa pesquisa, o nosso entendimento das queixas estéticas, para saber se eu devo usar um bioestimulador de colágeno, um ácido hialurônico, é para volumizar ou é só para deixar a pele mais dura? O que eu devo fazer? Depende da sua avaliação funcional. Quer ver um exemplo que é muito interessante sobre essa desorganização tecidual e às vezes está sobrando estrutura muscular e o aspecto estético não está legal? Porque você deve estar falando, Matheus, então quer dizer que tudo tem que aumentar músculo? Não, nem sempre. E veja depois, por exemplo, um glúteo. Paciente que reclama muito, que vai lá, preenche, faz um monte de tratamento na fossa trochanterica, que está lá sempre reclamando, meu Deus, continua, não está bonito, eu faço procedimento e fica desse jeito, malha, e está daquele jeito.
Aí a gente é levado para uma reflexão, tá? O espacinho aqui, ó, onde se apresenta, é invertido isso, onde se apresenta aquele buraquinho na lateral do glúteo, que a paciente, aqui ó, que a paciente tanto reclama, nesse espacinho daqui, eu tenho que levar em consideração o seguinte: sempre que eu projeto luz, que eu aumento a projeção de uma região, eu crio o aspecto ou amplio o aspecto de falta na região lateral a essa. Então, se essa região está muito valorizada, contraindo, e daí você faz a dinâmica para o paciente contrair o glúteo, você olha aonde brilha mais. Se essa região está muito brilhante, essa está muito brilhante, aqui embaixo, a lateral tende, aqui ó, aqui está muito brilhante, aqui também está muito brilhante, essa lateralzinha aqui ó, tende a afundar mais, ao parecer mais funda ainda. Então, Matheus, o que eu faço? Falo para o paciente não malhar tanto o glúteo? Não. Olha a importância. Pede para o paciente mostrar como é o alongamento dela do glúteo. Pede para ela alongar mais, deitar sobre a perna, colocando aqui ó, no peito o joelho, tá? E tentando deixar o pé de cá. E deitar sobre isso para relaxar. Esse relaxamento já distribui melhor as estruturas. Porque às vezes o aspecto de falta que o paciente apresenta numa área da perna ou do glúteo está relacionado à má distribuição de volume da falta de alongamento. E só do paciente ganhar mais espaço naquela região com o alongamento, ele já ocupa melhor aquele espaço e deixa de ocupar tanto assim só para cima. Isso é uma queixa muito comum, esse tipo de avaliação eu comecei a implementar dentro do consultório a partir de queixas resistentes, como essa que eu acabei de falar para vocês. Quer saber outro lugar que assim é muito comum? Paciente com queixa de vai lá e faz um tratamento para melhora de contorno facial, vou dar uma exemplificada com aquilo que todo mundo tem mais contato, né, com o rosto. O paciente vem e faz, eu já fiz um monte de tratamento para melhora de contorno, e olha aqui eu com a papada de novo, olha aqui, parece que não dura os tratamentos da mandíbula e do mento. Aí você vai observar, o paciente não tem alongamento nenhum no pescoço e tem uma força muito grande da musculatura aqui na borda. Como que eu vejo isso? Fazendo uma massagem no paciente na hora da consulta. Passo o dedo por baixo, faço o paciente expor o pescoço e sinto as tensões e mostro para o paciente que essas tensões aqui tracionam o rosto para baixo e cria como se fosse uma pressão que acaba com o contorno da face. E daí o paciente vem, porque ele mesmo se autoexamina a partir do exame que eu ensino a fazer aqui, ele vê, poxa, realmente, aqui tem uma tensão, então deixa eu comprimir para aliviar. E na hora que ele relaxa, como se fosse um ponto, um nozinho daquele que dá nas costas e o massagista retira pra gente, a mesma coisa no pescoço. Na hora que ele solta, ele começa a perceber o contorno do rosto ficando mais bonito, os tratamentos então durando mais, porque agora tem uma abordagem funcional associada. Você tem que pensar, gente, que o corpo não é uma estrutura fixa, não é uma coisa, uma escultura de mármore que do jeito que fez ele fica. Ele mexe. Então tudo que você fizer de injetável, tudo que você ganhar de músculo ou perder de músculo, ganhar de gordura, mas perder de gordura vai mudar a forma. E essa mudança da forma, ela nem sempre é resistente. Ela depende de algo, da funcionalidade. O músculo é muito forte, então se o músculo aqui fica hipercontraindo, não adianta. Fica comprometendo a palpação óssea aqui embaixo, o paciente vai perder o contorno todinho, entendeu? Então se você não aborda e não ensina a olhar com esse aspecto funcional, o paciente pode ficar frustrado. Outro ponto muito interessante, como eu falei para vocês que a avaliação funcional, ela tem que... Você pega a queixa do seu paciente, você dá um zoom out. Você vai para longe, aí você observa o todo. Joelho. Joelho é um clássico. O paciente reclamando do joelho está triste, o joelho está feio, que o joelho está flácido. Aí você observa, tá olhando o joelho, dá um zoom outzinho. Olha um pouco para cima. Aí você olha a perna. Na hora que você olha a perna, você fala, percebi falta aqui. Na hora que você
Observa isso. O que está faltando? Pede o paciente contrair, para usar o máximo de músculo que ela tem na região, para você ver aonde deveria estar aquela pele que sobra no joelho. E é muito comum hoje, paciente, principalmente com esses emagrecimentos rápidos e protocolo, emagreça em 90 dias, em 60 dias, perde 10 quilos, com o uso de 1000 medicações, a flacidez, gente, isso eu estou falando aqui para vocês, é assim, ó. Flacidez absurda. Não vai ficar flácida, não, vou te passar um comprimidinho, não adianta nada. Não adianta nada, você não ganha músculo suficiente, você perde muito volume, vai sobrar pele. E daí tá sobrando pele, eu tenho que definir da onde para fazer um projeto tracionando pele para o lugar certo. E costas é um dos lugares que mais sobra pele, o paciente reclama pra caramba. Aí você vai olhar, o paciente perdeu muito peso. Esse cinturão aqui, ó, tem abdômen, tem costas tudo junto, é uma coisa só, gente. Se o paciente afina muito, perde muito músculo aqui em cima, sobra lá atrás, embaixo. Não adianta. E se ela ainda não tem uma postura e fica com tudo empilhado, se ela está achatada, se ela não alonga, se ela não pendura, sobra mais pele ainda. Aí perde um pouquinho de gordura, perde um pouco de músculo, principalmente com esses tratamentos, mas aí sobra mais pele ainda. Se você não olhar para todos esses fatores que influenciaram na sobra de pele, possivelmente o seu tratamento vai ter falta, não vai ter aquele nível de satisfação que poderia ter se você abordasse essa queixa com um olhar mais funcional. Onde falta músculo aqui? Aonde falta na força desse abdômen para deixar essa coluna mais reta? O que falta aqui para esse conteúdo, para essa pele ficar melhor distribuída, como a gente falou no início da nossa live aqui, que é tudo uma questão de ter as coisas no lugar certo. E na hora que você olha um corpo funcional, você olha, é como se ele fosse ocupado de si mesmo, sabe? Não fica artificial. Porque é o corpo que se ocupa de si mesmo na função de existir. Então olhar para um corpo que é saudável, você vê que ele é preenchido de si. E nisso a gente não pode fugir na hora de trabalhar um paciente. A gente tem que dar esse aspecto de preenchido por si mesmo para ele, ao ponto de não parecer que ele fez nenhum tipo de injeção de coisas de fora. Então, entender o que é estético para o paciente a partir desse olhar funcional é fundamental. E o corpo é o novo rosto, gente. As pessoas estão amando tratar o corpo. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo muito. E a gente vai viver muito, graças a Deus. Viver é maravilhoso. Então, se a gente vai viver muito, eu tenho que contar com todas essas queixas e o aceleramento delas. Porque as medicações de emagrecer, os abusos de remédio de emagrecer, estão uma coisa assim, ó. Bertão, sabe? A galera tá usando tudo à vontade, compra sem receita, sai se tratando, pega com a amiga. E vai, de repente, o paciente está lá sobrando, ela não consegue se preencher de si mesmo. E cá entre nós, na hora que você fala com amor pro seu paciente, olha, vamos trabalhar um pouquinho mais de ombro, porque eu vou colocar aqui para você três seringuinhas de bioestimulador em cada um. Não vou fazer nada muito, mas nesses 3 meses que você está produzindo muito colágeno, você vai malhar bastante ombro. E daí você explica para o paciente que tem medo de braço, achando que já é muito braçuda, porque está muito lateral o braço aqui, mas não é que ele está com a linha média mais brilhante, ele só está lateralizado. Você explica para ela o tanto que vai ficar bonito e faz esse compromisso com o paciente. 3 meses depois, ela está se sentindo muito mais bonita, porque a sua abordagem ainda gerou educação para um traço dela de desenvolvimento muscular que vai fazê-la se preencher de si mesmo. E a postura, gente. Postura diz muito sobre quem você é, como você chega no ambiente. Então fazer correção postural é fundamental. Olha, é tão raro você ver alguém bem posturado, uma pessoa com postura bonita, que a gente chega e fala assim, meu Deus, olha lá, né? Chega e encanta a gente, porque o normal é você olhar, olha para os pais da gente, olha para os avós, olha para as pessoas, o povo vai caminhando, sabe, voltado ao próprio ventre. O povo vai assim, é uma coisa tão individualista, tão horrorosa, vai fazendo aqui, vai, ó, vindo aqui pro próprio ventre, aí vai sobrando as coisas aqui para baixo, fica numa postura horrorosa, vai se fechando pro mundo e voltado ao próprio ventre. É assim que você vai vendo o povo na rua.
É tão feio, tão feio, tão feio, mas é tão comum que a pessoa nem sabe que tá feia, entendeu? Tá comum, tá normal, tá todo mundo assim. Então na hora que vê alguém bem posturado, nossa, que elegante, aquela posição do vencedor entrando na sala, sabe? Peito pro mundo. E cabe a você falar isso pro seu paciente, sabe por quê? Porque seu paciente vai chegar dentro do consultório e tá olhando um umbigo triste, tá olhando a pelinha que tá sobrando aqui, ele não tá percebendo a dimensão da feiura da postura dele. Ele percebe a pele, que sobra no sutiã, percebe o braço ficando largo, percebe o umbigo que está triste, percebe o joelho que tá vazio, mas não percebe o todo. E a gente trabalha com escultura corporal, e eu amo escultura corporal, amo, porque a gente tem a chance de falar para o nosso paciente, vendo o nosso paciente sem roupa, vendo o nosso paciente, a postura dele, a gente tem a oportunidade de dar uma dica para ele, que vai mudar a forma como ele se coloca no ambiente de trabalho, como ele se coloca frente ao objeto de amor, como ele se coloca para o mundo. E isso dá umas viradas de chave muito grandes. É muito comum você ver o paciente mudando até a jeito que coloca a voz depois que você dá as dicas e mostra para ele o tanto que aquela postura deficiente, carente, está fazendo mal para a imagem dele. Até a forma como ele postura a voz muda. Isso é tão bonito de ver, tão bonito, porque a gente conhece outros aspectos do comportamento do nosso paciente quando a gente tem a oportunidade de trabalhar o corpo deles. E o meu convite a todos os colegas que trabalham com escultura corporal, que tenham amor à profissão de vocês, especialmente amor ao paciente. Tá? Porque quando você ama seu paciente, aquilo que você faz, você vai se dedicar para estudar todos esses outros aspectos que influenciam diretamente no resultado de um paciente mais bonito. Um paciente que se coloca melhor, que se enxerga melhor, que se sente melhor, ele enfeita onde ele passa. Sabe? Ele traz uma energia melhor para o ambiente. E pensa que você pode ser o responsável por sinalizar essa mudança que ele precisa. E ele procura você a partir de uma queixa de um umbigo triste, a partir de um bumbum que ele fala que esse furinho aqui lateral é o malho, e daí você ensina a alongar, ganhar espaço no corpo, porque espaço no corpo é espaço na mente, tá bom? Tá com aquele dia super busy, tá com aquela mente super cansada, muito tenso, faz um bom alongamento à noite, que aí começa espaço para ideias novas. Porque os nossos pensamentos circulares, os pensamentos viciosos, aqueles baseados nos nossos medos de repetir as nossas emoções anteriores, tensões do trabalho, da família, tudo isso aparece no nosso corpo, com perda de espaço. E quando a gente perde espaço no corpo, o que acontece? As estruturas ficam fora do lugar. Queixas estéticas associadas ao corpo. E a necessidade de esculpir isso às vezes vai aparecer no consultório do dermato. E por isso que a gente tem que entender de psicologia, a gente tem que entender de comportamento humano, porque se o paciente ficou mais bonito, mais feliz, um coração feliz formoseia o rosto. A imagem dele muda. E a autoimagem é o segundo pilar mais importante da autoestima, tá? Não é só isso, mas ele é muito importante. A autoimagem não é só a imagem física, é a energia que a pessoa passa por onde ela entra. E o que muda mais a energia de uma pessoa quando ela entra no ambiente que a postura dela. A postura dela, olhando as pessoas reto, não por cima como se fosse superior e não por baixo como se fosse inferior, mas olhando as pessoas direto no olho. Isso tudo você pode ajudar seu paciente se você souber fazer uma avaliação adequada. Aí, gente, soube avaliar adequadamente, você vai saber falar, será que esse bumbum precisa realmente de um lifting só na parte superior dele? Ou será que a pele está fragilizada embaixo? Bem, esse tipo de tratamento, agora que eu acabei de falar para você do glúteo, tem uma técnica que eu amo tratar, uma técnica nova de glúteo que chama bumbum atlético, onde a gente faz sim um levantamento, um lifting em cima, trabalha com o bioestimulador embaixo, o sutiã e conecta em X isso. Eu vou ensinar isso para quem tem interesse
quem é médico e quer participar da minha Masterclass ao vivo, fala aqui com o Instituto que a gente vai colocar vocês dentro de um grupo especial para aprender a técnica. Eu vou avaliar um paciente ao vivo para mostrar porque é muito rico, porque você vai deixar um glúteo com aspecto funcional, não vai ficar aquelas bundas de ameixa que você vê aí na rua não, aquelas coisas cheias, gorda, sabe? Que fica com as perninhas finas, não é assim, porque aqui onde eu vou te ensinar como fazer um glúteo de verdade, leva em consideração a musculatura da perna, para ver se encaixa naquela perna esse tipo de glúteo. Porque imagina, gente, uma bunda parecendo um pirulito, perna fina e uma coisa grande, fica feio. Então a gente tem que avaliar o nosso paciente dentro de todo o contexto corporal dele, ver onde falta espaço, onde falta músculo, e assim guiando o nosso paciente dentro dessa jornada. E você, colega que trabalha com isso, tem que começar a desenvolver um amor muito grande pelo levantamento de peso, pela postura, pelo alongamento, porque você não consegue levar o seu paciente onde você não foi. A minha jornada com yoga, com ganho de espaço no corpo, começou em 2019, quando eu não dava conta de sentar com a perna reta, tá? Sentar, a perna abria, assim, lateralmente. E daí eu fui estudando, aprendendo, e a partir disso que eu fui aprendendo com o meu corpo, eu fui apresentando para o meu paciente, e daí eu vi as queixas do paciente que era resistente, falava, pô, peraí, o que será que está sobrando ou faltando aqui? E muitas vezes falta espaço. A gente acha que está faltando conteúdo e falta espaço. Tem um excesso de contração muscular num determinado ponto que faz sobrar pele naquele lado. Isso é mágico. A gente precisa conectar essas linhas de sabedoria dentro da nossa avaliação para que o nosso paciente seja melhor tratado. Será que não está faltando espaço no paciente pelo excesso de contração de um músculo? Pois é. Muitas vezes a postura está prejudicada porque o paciente malha muito peito e ela está aqui, ó, fechadinho para o mundo. Daí você tem que falar, tem que ganhar espaço aqui na caixa. Porque o ganho de espaço que vai melhorar seu umbigo. Isso é coisa que você vai acrescentando, e daí o seu injetável, na hora que você fizer aquele bioestímulo naquele abdômen, que você fizer o cinturão tracionando o abdômen aqui para trás, o cinturão a gente faz quase hialurônico, porque às vezes a perda muscular nessa região faz o umbigo ficar triste também. Olha só, eu estou falando de uma avaliação de costas, para o tratamento do umbigo. Tá entendendo? A riqueza por trás disso. E tudo isso a gente tem na nossa mão. Mas, colega médico, se você quer tratar bem o seu paciente, você tem que passar na jornada de desenvolvimento do amor pelo próprio corpo. Onde você tem que conhecer aqueles músculos que você nem sabia que você tinha, que nunca nem sentiu, nunca nem usou. Porque nós temos uns vícios, gente, os nossos vícios de postura. A gente quer usar sempre o mesmo tipo de postura para tudo, tá? O mesmo tipo de comportamento, padrões de comportamento. E a gente está repetindo em todos os momentos. Mesma coisa com a postura. Se você tem uma perna mais forte, você vai fazer um exercício que você tem que fazer força com os dois calcanhares, você tende a pegar a perna mais forte e apertar primeiro, dar impulso com ela. Então trazer para a consciência, uma consciência corporal dessas diferenças de força, para você equilibrar e harmonizar suas estruturas corporais. Porque não adianta você ir lá e ficar trabalhando. Paciente, você tem que trabalhar muito a simetria da sobra de pele de um lado mais do que o outro. Olha que tem uma deficiência muscular associada a essa assimetria. Então, se você está fazendo isso com você, se investigando, você consegue investigar melhor seu paciente. E na hora que você fala para ele, olha, você tem que alongar, você tem que ganhar espaço, ele vai entender isso como verdade. Porque como eu já falei aqui em vários outros momentos, quando você está falando com o teu paciente, não está falando só consciência com consciência. Inconsciente com inconsciente também. Então você está falando uma coisa aqui da boca para fora, seu inconsciente está falando para o inconsciente da paciente. Acredita não, ó, é truqueiro, é coisa de truque. Ele não faz não. Você vai ver, pede para ele pôr a mão no chão, não dá conta não, não tem espaço para isso. O inconsciente da gente comunica, gente, ele fala com o nosso paciente. Sabe quando o paciente fez assim, falou, mas pois é, tem que ouvir essa voz minha que fala dentro de você, que está concordando ou não com o que está ouvindo. Então, pessoal, o corpo é muito importante, mas para trabalhar bem o corpo você tem que começar a mergulhar dentro do teu corpo, entender a necessidade do espaço para harmonização. Não é só sobre ganhar força é muito importante, mas também sobre ganhar espaço no corpo. Ganhar espaço no corpo, principalmente quando se trata de glúteo, quando se trata de harmonização glútea, precisa ganhar espaço para ter um glúteo harmônico. Aquele glúteo, dica de ouro, preencheu a fossa, não resolve, foca no alongamento dele, relaxa esse glúteo e me conta depois se não melhora a situação. Agora eu vou abrir aqui
as caixinhas de perguntas, porque eu já vi que vocês fizeram perguntas hoje à tarde. Quando a busca por beleza se torna tóxica? Quando ela é uma busca para ganhar reconhecimento externo. E hoje a gente tem uma toxicidade muito grande na procura estética, porque a gente vive num momento onde existe uma crise identitária muito grande nas pessoas, uma crise de identidade, as pessoas não sabem quem elas são. E elas ficam num padrão massificador de existência. Então, ela começa a achar que ela é somente a ambição pela adaptação da média. Deixa eu me explicar melhor aqui para vocês. Então as pessoas procuram muito participar, ser parte das coisas e perdem a sua individualidade. Porque daí fica focando muito no externo e esquece quem ela é. Isso daí já é um sinal de toxicidade violento. A pessoa, de tanto não saber quem ela é, ela procura também padrões estéticos externos. A falta de identidade gera resultados sem identidade. Só que saber se o seu paciente está numa linha de não identidade, que ele está perdido na identidade dele mesmo, vai depender muito se você também está procurando a sua. Se você sabe quem você é, a que você veio, ou pelo menos uma noção disso, tá? Aí você consegue identificar melhor a toxicidade da busca estética, tá? Que é essa busca padronizante, essa coisa de virar mais do mesmo. E que gera infelicidade quando está diferente. Aí a pessoa projeta no corpo: ah não, eu sou infeliz porque o meu nariz é assim, eu sou triste porque o meu... E a pessoa vai, ela pega uma infelicidade que ela tem num padrão de comportamento dela e projeta inteiro numa característica física. Aí claro, gente, tem coisa que realmente dá uma tristeza mais grave que as outras. Mas aí você tem... O papel do médico é isso, é desemocionar um pouco aquela percepção e falar pra ela: opa, pera lá, tá feio, mas não é tudo isso. Ou não, nem tá tão feio assim, calma. E daí, de acordo com o nível, a ênfase que a paciente estiver dando, você vai guiando pra ela: ó, não, peraí, isso aqui não tem todo esse valor, tem alguma coisa emocional aqui, vai ser hipervalorização, mostra pra gente que tem alguma coisa complexada no meio disso. E você tem que falar isso pra paciente. Não é falar, não é a primeira coisa que a gente, na hora de abordar o paciente assim, você não inventa de falar para a paciente que ela tá doida, nem inventa de falar para ela que é mentira, que tá errado. Investiga, amplia a queixa. Você fala muito sobre avaliação do movimento, como fazer isso no curso de cadáver fresco? Eu não dou curso de cadáver fresco, gente. Não, minha avaliação é funcional, eu preciso ver a paciente agachando, contraindo o glúteo, levantando a perna, não tem como dar curso disso, esse tipo de avaliação em cadáver fresco, tá? Só com o paciente ao vivo mesmo. Tanto que na Masterclass que eu vou dar semana que vem, que é ao vivo no YouTube, tá? É com o paciente contraindo, descontraindo, mostrando todos os movimentos. Para eu dar um aspecto funcional e estético para essa paciente, eu preciso ver mexendo. Aqui é pergunta de rosto. Por que o frame fica com aspecto de lifting, depois dá uma caída e depois volta a fazer lifting novamente? Ótimo. Bem, gente, pra quem não sabe, a dúvida é de rosto, mas bora lá. O frame é uma técnica que a gente faz aqui, sem dar volume, que traciona o rosto como se fosse uma moldura, tá? Ela perguntou por que dá um efeito de tração e depois parece que cai e volta de novo. Porque o inchaço diminui, né? Então o inchaço do procedimento ele dá uma diminuidinha, a força de tração ela dá uma diminuída porque perde água. Só que aí depois a gente usa um produto que ele é misto de ácido hialurônico junto com hidroxiapatita de cálcio. O edema sai, mas começa a produção de colágeno. Então depois começa a tracionar e melhora até o 3º mês. É por conta do produto, tá bom? O inchaço faz dar uma impressão de que tem um dobro de volume, aí depois o inchaço vai embora e começa a produção de colágeno tracionando para trás. A mesma coisa a gente usa para fazer o frame quando a gente vai trabalhar algumas regiões do corpo de cinturão. Por exemplo, quando eu vou fazer um abdômen em cinturão, que eu faço o bioestímulo anterior e eu traciono aqui para trás com o bioestimulador associado a ácido hialurônico para fazer a tração dessa região. Então a gente faz uma moldura também do abdômen. A gente pode trabalhar com a moldura também do glúteo. Então essa abordagem em forma de moldura ela é muito comum na hora que a gente quer aproveitar pele, quando a gente quer vetorizar a pele. Deixa eu ver aqui o que mais.
Como esculpir ajuda na percepção ao espaço da nossa volta? Olha, tudo, sou seu fã, obrigado, querido. Sempre que você está trabalhando com o corpo, você está trabalhando com os sentidos. E a avaliação do médico é melhor quando ele se conhece melhor, quando ele conhece melhor os sentidos dele, a percepção do corpo dele no meio em que ele está, ele consegue ampliar a visualização, melhorar o diagnóstico que ele faz do paciente. Isso ajuda na avaliação de tudo, gente, inclusive do espaço ao nosso redor, tá bom? Então, como que eu gosto de trabalhar isso? Na academia mesmo, tá? Colocando bastante concentração mesmo, foco no que você está fazendo. Glúteos sem muita estruturação superior, mas com carência gigante inferior. Estruturar a primeira vez, ir na carência, tá? Glúteo com carência superior, mas falta gigante inferior. Esse glúteo, possivelmente, na hora que a paciente contrair, ele vai fazer um V. Se ele fizer um V na contração e ficar um aspecto muito mais flácido, mole embaixo, na primeira abordagem você tem que focar embaixo, tá bom? Ah, Matheus, mas eu tenho medo. E se pesar o glúteo? Gente, não vai pesar se ele está fazendo o V. Se ele está fazendo o V de contração, na contração ele faz um V bem marcadinho, você pode tratar aqui embaixo primeiro, principalmente se o paciente não tiver budget suficiente para abordar a parte inferior e superior no mesmo dia, tá bom? Então você pode continuar embaixo, tá? Pode começar embaixo. Bem, mais alguém tem alguma dúvida, gente, sobre escultura corporal e avaliação funcional? Tive que pincelar muitos assuntos aqui com vocês para trazer a necessidade de você ver seu paciente como um todo, que não é sobre só ganhar massa muscular, ou só ganhar colágeno, ou só ganhar preenchedor que melhora a flacidez. Tem uma questão organizacional de colocar as coisas no lugar certo. Quando eu falo colocar as coisas no lugar certo, é cada coisa em seu devido lugar, que por vezes você vai precisar não pensar só em colocar, mas em ganhar espaço, alongamento, tá bom? Ganhar espaço para o corpo expandir, que o belo está associado ao saudável. É impossível distinguir o belo do saudável. Leva essa máxima com você para você estudar a funcionalidade, e o médico que tiver disponibilidade para estar comigo aqui no final do mês para o curso de escultura corporal e aprender muito mais sobre avaliação funcional, vai ter resultados muito superiores, eu te garanto.